Bom, um outro tipo de codificador que é apresentado na literatura, ele é denominado o codificador de prioridade, tá? Então, observem que trata-se de um codificador BCD também, tá? Só que ele tem esse termo aqui, prioridade, e a que se refere esse termo? Bem, se a gente considerar apenas o codificador BCD, a saída D ela é obtida através da função lógica em que pressionando E9 ou E8 a saída é 1, certo? Agora, o que acontece se pressionar os dois ao mesmo tempo? Acontece o seguinte, 1 ou 1 é igual a 1. Então, do ponto de vista da saída D, por elementos de absorção aqui, não faz diferença pressionar o 9 ou o 8. Só que nos demais bits do codificador, isso vai trazer uma diferença, tá? Porque, por exemplo, o 9, se o usuário pressionar a tecla 9, vai aparecer aqui um 001. Ou seja, o codificador detectou que a entrada 9 foi utilizada. Se porventura for o 8, 1, 0, 0, 0. Ok? Agora, quando pressiono os dois ao mesmo tempo, se sair ou esse, não vai necessariamente mostrar que os dois foram pressionados. Ele vai mostrar ou um ou outro ou nenhum deles, tá? Pode ser que o código fique diferente aqui ainda. Então, esse é um problema, tá? Isso aqui é um problema do codificador BCD. E então, nesse contexto, qual é o conceito de prioridade no codificador? Prioridade é o seguinte, tá? Prioridade, uma entrada possui prioridade sobre a outra. Bom, e como se implementa isso na tabela verdade? Usa don't care. Então, bom, como é que vai ficar a nossa tabela verdade? Aqui, oportunamente, eu vou usar uma lógica diferente da lógica anterior, tá? Para introduzir ela. Então, a gente considera o seguinte: HH. H é igual a high, que também é igual a nível lógico alto, tá? L é igual a low, que também é nível lógico baixo. Então, então esse aqui é o zero. Se esse aqui é o zero, o que eu estou dizendo aqui? Que esse codificador, o estado normal dele é ter todas as saídas em nível lógico alto, ou seja, lógica negativa. Por que lógica negativa? Porque a interação do usuário é detectada no zero. Interação do usuário. Ou seja, quando o usuário pressionar uma tecla, não vai aparecer nível lógico alto, vai aparecer nível lógico baixo. Esse é o conceito da lógica negativa. Então, bom, no estado normal do codificador, todas as saídas são nível lógico alto, tá? E eu vou colocar esse high aqui. High. Aí agora, o que acontece se o usuário ele pressionar a tecla 9? Se ele pressionar a tecla 9,
vai aparecer um nível lógico, que eu vou colocar com outra cor aqui, tá? Um nível lógico baixo, tá? Vai aparecer low aqui. Então, se a gente está dizendo que existe uma questão de prioridade no codificador, isso quer dizer o seguinte: se a gente considerar essa aqui como maior prioridade, quando essa entrada for utilizada, não importa o que acontece nas outras entradas, tá? E aí a gente usa a condição don't care. Não interessa o que está acontecendo nas outras entradas. Se essa entrada aqui é low, a saída obrigatoriamente, é high, low, low, high. Certo? Fiz ao contrário aqui, pera aí. Que a lógica é negativa, então tem que pensar o inverso. Low, high, high, low. Isso aqui é o 9. Então, quando o usuário pressionar a tecla 9, agora eu vou, conveniência, vou apagar aqui. Quando o usuário pressionar a tecla 9, não interessa quais outras teclas estão sendo pressionadas no momento, tá? Vai aparecer aqui no codificador low, high, high, low, tá? E isso aqui é o número 9. Então agora, observem, o 0, ele tem... Ele representa o que seria o nível lógico alto, tá? E no que é que a gente está interessado? Na interação do usuário, tá? Então, quando é 0, o usuário interagiu no teclado. Quando é 1, não está acontecendo nada. E olhem que interessante, a gente está usando agora as condições don't care, tá? Aqui na tabela verdade, para dizer o quê? Independente de pressionar ou não a entrada E1, se a entrada E9 está sendo utilizada, a saída vai se referir à entrada E9 e não à entrada E1, e assim para as outras entradas. Então vamos supor agora que o usuário ele está usando a entrada E8, tá? Então ele colocou um low aqui. Tá? Se ele está usando a entrada 8, não interessa o que acontece na 7, não interessa o que acontece na 6, nem na 5, nem na 4, nem na 3, nem na 2 e nem na 1. Mas a questão é, e a 9? A 9 a gente considera o seguinte, tá? A gente considera que para a entrada 8 ser considerada, a 9 obrigatoriamente não pode ser utilizada, tá? Então a gente considera o seguinte: se o usuário ele pressionou o botão 8, vai acontecer o que está nessa linha aqui, ou seja, vai sair o 8 aqui, low, high, 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 certo? Agora, se o usuário pressionar o 8 e o 9 junto, vai acontecer o que está aqui, ó. Por quê? Porque 9 tem prioridade sobre o 8. Mas se o 9 não está sendo pressionado, então o 8 vai ter prioridade sobre todas as demais, tá? Então, se pressionar, por exemplo, o botão 4 ali, tá? Ao mesmo tempo que o botão 8, não interessa o que acontece no 4. A saída vai ser low, high, 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 certo? E é assim que funciona a questão da prioridade, tá? A gente vai observar que isso se reflete ao longo dessa diagonal aqui, tá? Então é mais fácil colocar primeiro as combinações, tá? É low, high, 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 low, low, low é o 7, high, low, low, high, low, low é o 6,
Aqui é o 5. Opa. Aí o 4, por sua vez, é assim. O 3 é assim. O 2 é assim. O 1 é assim. E o 0 já está lá em cima. Então aqui é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, esse low vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Diagonal superior, a gente vai observar que, seguindo a linha de raciocínio apresentada, ela vai ser preenchida por condições don't care, ok? Então, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Por sua vez, a entrada abaixo, a diagonal inferior aqui, vai ser preenchida por zeros, tá? Por quê? Porque se referem a entradas que possuem prioridade superior na linha em questão, tá? Então a gente vai observar que a tabela verdade, ela vai ficar desse jeito aqui. Opa, isso aqui na verdade a gente está usando E1, né? Vamos apagar aqui. A gente vai apagar para manter todo o raciocínio de acordo, tá? Então, é alto aqui. Então a gente observa que a tabela verdade, ela vai ficar bem diferente da tabela verdade do codificador BCD de prioridade, tá? Então a gente tem aqui bem na intersecção das diagonais o nível lógico low, tá? Então, por exemplo, se a gente considerar a entrada 3, se a entrada 4, 5, 6, 7, 8 e 9 não estão sendo utilizadas, ou seja, o estado normal delas é nível lógico alto, quando o usuário pressiona o número 3, não interessa o que está acontecendo no 2 e no 1. A saída, ela vai ser equivalente ao BCD da entrada 3, ou seja, high, high, low, low. Isso aqui vai ser o número 3, tá? Lembrando que se fosse lógica positiva, isso aqui seria 0011, tá? Ó, lógica positiva. Aqui a lógica é negativa, tá? Ou seja, o 0 vira 1 e o 1 vira 0, tá? Falando a grosso modo é isso. Certo? Então observem que agora a tabela verdade está totalmente diferente, mas ainda assim nós temos um circuito composto por entradas e composto por saídas, tá? Ou seja, a gente consegue sintetizar um circuito que obedeça a esse padrão de tabela verdade, tá? E é o que a gente vai estar fazendo agora numa nova página aqui, certo? Eu vou carregar essa informação da tabela verdade porque ela vai ser importante na dedução das equações, certo? Então eu vou copiar isso aqui. Reduzir um pouco o tamanho, tá? Não precisa estar tão grande agora. Tá aqui. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai começar pela entrada mais fácil delas, que vai ser a entrada D, tá? Então, a gente observa que a entrada D, ela é igual a... Ó, ela tem nível lógico baixo
no número decimal 9 e no número decimal 8. Aí observem que agora a gente não vai mais usar a soma dos produtos. A gente vai usar produto das somas. Então, basicamente, se a gente considerar a linha do número 9, é E9 ou... E aqui tem as condições don't care, tá? O que a gente vai fazer com essas condições? A gente vai pressupor que isso aqui é zero. É muito mais fácil, tá? E9 ou 0 e assim por diante, até o 9. E agora a gente vem para essa linha aqui, ó. E8 ou, observem, não dá para fazer atribuições sobre o E9. O E9 é nível lógico alto. Então, E9. Ou o restante, as condições don't care, a gente considera zero, tá? Ou zero, ou zero. Então, o resultado disso aqui vai ser igual E9 e E8 ou E9. Ok? Então, lembrando, pessoal, tá invertido aqui. Por quê? Lógica. Opa, deixa eu escrever melhor isso aqui. Negativa, tá? O que acontece com a lógica negativa? Então, quando a gente tem um H, por exemplo, considerando o E9, o H é o complementar, o low é a condição normal, tá? Outra coisa, produto das somas. Observem, produto das somas. Por que a gente está usando o produto da soma aqui? Porque na lógica negativa é mais fácil usar o produto da soma, porque aí a gente foca nos níveis lógicos que são zero na saída, ok? Do contrário, se a gente usasse a lógica positiva, tem várias saídas aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, várias linhas de, desculpa, combinações, desculpa. 8 combinações cuja saída é nível lógico alto, tá? Então, nesse exemplo, a saída D tem duas combinações, nível lógico, duas combinações que é low, e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito combinações que é nível lógico alto. E então, aqui não é interessante, tá? É mais rápido usar essa que está aqui. E a gente acessa elas pelo produto da soma. Ok? E aí agora, considerando o que acontece com a entrada C, certo? Essa aqui foi a entrada D, a saída C, a saída D, desculpa. Agora, como fica o equacionamento da saída C? A gente observa que 4 combinações ela apresenta nível lógico baixo, tá? Então, a primeira tá nessa linha aqui, ou seja, E9, E8 e E7. Então, E7 ou E8 ou E9. Observem, E8 e E9 nível lógico alto, aqui é complementar, e a próxima linha, E9, E8, E7, E6, então, opa, manter o padrão, tá? E6, ou E7, ou E8, ou E9. Então, nesse caso, o 7, o 8 e o 9, eles são nível lógico alto, tá? A próxima linha é o 5, ou E5, ou E6, ou E7,
ou E8, ou E9. Então, apenas o 5 é nível lógico baixo, tá? Última linha, ela vai até o 4, tá? Então, não é ou, tá? Eu tô errando aqui. É E, tá? É soma. Isso aqui é produto da soma, tá? Então, apaga aqui também. Agora sim. Última linha vai até o 4, tá? Então, E4, ou E5, ou E6, ou E7, ou E8, ou E9. Lembrando, só o 4 é nível lógico baixo, tá? O resto é nível lógico alto, certo? Então, pessoal, olha que interessante. Aqui, a saída C, ela é função de todos esses termos que estão aqui. Então, os termos que são nível lógico alto, eles vêm em formato complementar. Os que são nível lógico baixo, eles apresentam o formato normal. Então, o restante, que é a condição don't care, realmente não importa eles aparecerem aqui ou não. Por quê? Porque a gente considera que o efeito deles é desprezível aqui na equação, tá? E a gente vai entrar dentro desse assunto agora para enxergar por que isso acontece. Então, observem o seguinte, essa expressão, ela naturalmente pode ser simplificada, tá? Se a gente pegar o D, por exemplo, D é igual a E9 e E8 ou E9, E9, tá? Isso aqui é zero, D é igual E9 e E8, tá? Só que quando a gente simplifica essa expressão, nem tanto essa, mas mais assim em diante, isso aqui perde a função de prioridade, tá? Perde a função de prioridade. E é mais fácil de enxergar isso aqui na C. A gente vai considerar uma situação, por exemplo, em que pressiona o 8, certo? Então, E8 é low e pressiona o 7 também, ao mesmo tempo. A gente sabe que o 8 tem prioridade maior que o 7, correto? Agora a gente substitui isso na... O restante, tá? É 1, é high. Então a gente substitui isso aqui no C. E aí a gente vai ver o resultado. Ó. C igual E7 é low, então é 0. Ou o restante é o E8, nesse caso, também é low. Certo? E o E9 é 1, ou seja, não foi pressionado, tá? Então a gente vem para o segundo, o E6 é 1, ou interessa o que está acontecendo aqui nos outros termos? Observem, 1 ou qualquer coisa é igual a 1. Então, aqui não importa, tá? Vezes, a gente vem para cá. O E5 não está sendo pressionado, então ele é alto. 1 ou interessa o que acontece aqui? Não interessa. Por último, ó, o E4 não está sendo utilizado, ele é alto. Também não interessa o resto. Então a gente sabe da elementos absorventes que isso aqui é 1, isso aqui é 1, e isso aqui é 1. Ou seja, o nosso C agora, ele está dependendo do que acontece aqui nesse parênteses, tá? E a gente vai observar que isso é 0 ou 1 ou 0. Ou seja, o C foi igual a 1, certo? Então, basicamente, pessoal, quem é que definiu o nível lógico do C aqui? Certo? Quem foi que definiu? Nesse caso, foi o E7, tá? Desculpa, foi o E8, tá? Por quê?
Porque o E8, ele que transformou esse 1. A gente pode enxergar da seguinte forma, tá? Opa. Para ficar mais fácil, tá? Eu vou apagar aqui e eu vou deixar em função das próprias variáveis, tá? Então ficou E7, ou E8, ou E9, tá? Complementar, complementar. Então, o que sobrou aqui até o momento? Sobrou E7, ou E8, ou E9, tá? Então, o que a prioridade ela vai fazer aqui, pessoal? Ela vai fazer o seguinte, ó. Se E8 foi pressionado, o que vai acontecer com essa equação? Vai acontecer o seguinte, tá? Vai ficar E7 ou 0 complementar ou E9. Esse 0 aqui, ele vira 1. Ou seja, C é igual a 1 ou E7 ou E9. Aí eu pergunto, importa o que vai acontecer com E7 aqui? Não importa, tá? Ou seja, E8, vou colocar em outra cor aqui, definiu o nível lógico. Por quê? Porque ele vira 1 aqui. Então, se o usuário apertar o 7 e o 8 ao mesmo tempo, o C está definido. Acabou, tá? Agora, vamos supor que o usuário pressionou... ele não pressionou o 8, tá? Aqui eu considero E7 igual a E8 nessa situação aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Se a gente considerar agora que o E8 igual a E9, que é igual a 1, e E7 igual a 0, o que vai acontecer ali na equação? Vai acontecer o seguinte, a gente vai ter que o C vai ser igual a E7, 0, ou E8, 1, complementar, ou E9, 1, complementar, tá? Então, o complementar de 1 é 0. Isso aqui vai ficar 0, ou 0, ou 0. Então, agora, o E7, ele define o nível lógico, tá? Ele define o nível lógico de C. Por quê? Porque E8 e E9, eles são igual a 0, ou seja, eles, pela propriedade da identidade, eles não alteram o resultado de C, tá? Eles são elemento... Desculpa, pela propriedade do elemento neutro. Eles são elemento neutro aqui. Então, o nível lógico do 7 é que realmente vai ditar a resposta. E nesse caso, 0 quer dizer o seguinte, o usuário está usando a entrada 7. Então, é desse jeito aqui, tá? É desse jeito que está aqui que funciona o codificador de prioridade, tá? Então, sempre que existir uma entrada de prioridade maior, ela vai criar essa condição de elemento absorvente, tá? Ela vai ditar o nível lógico da saída independente do nível lógico de entradas, nesse caso só o 7, tá? De entradas com prioridade inferior. Agora, se o 9 for pressionado aqui, o 9 vai ser 1 e ele vai impor o nível lógico em C. E isso se repete para a saída B e para a saída A, ok?